Salve o fogo sagrado. Vamos ajeitar aqui as coisas computadorísticas. Mais um fogo aqui pertinho de nós. Salve o fogo sagrado e a presença do divino em nós e a oportunidade da vida. Eu sou a ressurreição e a vida na minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida na minha saúde plena. Eu sou a ressurreição e a vida na minha juventude e beleza. Eu sou a ressurreição e a vida no meu vigor físico. Eu sou a ressurreição e a vida na minha prosperidade constante, crescente. Eu sou a ressurreição e a vida na minha alegria. Eu sou a ressurreição e a vida na minha paz e harmonia. Eu sou a ressurreição e a vida em tudo que eu lançar o meu olhar consciente. Eu sou a consciência, eu sou o amor, eu sou a gratidão, eu sou a compreensão, eu sou a paz, o silêncio, a quietude, a sabedoria. Aqui não há tempo, e sim presença, a paz do eu, onde nada é eterno e tudo é eterno. Nós somos eternas e onde passamos não há nada eterno. Então pedimos ao Mestre Saint Germain que carregue a chama violeta em nós, carregue, 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 para que possamos nos harmonizar cada vez mais, purificando todas as ideias distorcidas a respeito de nós mesmas e voltemos à nossa qualidade primordial, que é amor, gratidão, benevolência, consciência, sabedoria, vontade de servir. E é com imensa gratidão e alegria que hoje eu estou aqui com vocês nessa linda roda para o nosso último dia de aula desse curso que realmente foi um marco para mim. Um marco. A qualidade de vida que nós alcançamos em 3 meses foi extraordinária. O que foi isso? Que egrégora é essa que nos tomou, né? E embarcamos nessa jornada, fazendo uma desintoxicação virtual, escolhendo melhor, dando mais valor ao nosso tempo, dando mais valor a nós mesmas e aos nossos objetivos. Hoje eu estava conversando com uma mulher muito querida, que faz parte do círculo de mulheres, e que, desde que ela me conheceu e entrou para o círculo até há uns 2 meses atrás, ela ainda ficava muito ocupada mentalmente e emocionalmente com a filha dela, a filha que já é adulta e a filha que estava fazendo as pirraças, digamos assim. A filha
não falava com ela, ou então falava com ela quando precisava de coisa, depois brigava com ela, e ela ficava como marionete na mão da filha. Muito triste. Eu quero aquela coisa, né? Aquela coisa que muitas mulheres aqui já conhecem. E eu sempre orientando ela, coloque-se em primeiro lugar. Olhe para você, cuide de você. Deixe a sua filha viver as experiências dela. Ontem, eu fiz constelação, facilitei para uma mulher com esse tipo de questão também. Muito apegada ao filho, muito preocupada. Aí o filho vai, o filho não volta, o filho não quer falar, o filho faz errado. E a pessoa sofre, sofre. Gente, soltem os filhos no mundo, mulheres. Deixem eles viverem as experiências deles. Deixem eles caírem, levantarem, se arranharem, se curarem, sozinhos por eles mesmos. Vocês estão preparando os filhos para quem? Para quem? A gente tem que preparar para o mundo. O Bert Helling dizia assim: boa mãe é aquela que o filho não precisa mais. Boa mãe é aquela que o filho não precisa mais. Então, se o seu filho ou filha precisa sempre de você, é que você não está sendo uma boa mãe. Você está tratando ele igual bebê. Bebê precisa da mãe ali do lado. Está no bercinho, faz cocô nas calças, não sabe preparar o seu alimento. E aí você está com um filho de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, criando como se fosse um bebê. E na sua falta, o que vai ser dessa pessoa? Aí vai ser a pessoa que deprime. A mamãe morreu, aí deprime, aí se mata. Por quê? Porque a mãe cuidou tão bem, cuidou tão bem dele, que ele se matou, porque ele não sabia o que fazer da vida sem a mamãe. Né? Então a gente precisa acordar. E essa mulher em questão que eu estou falando, a primeira, a fotografia que ela tinha no WhatsApp era dela com a filha, e a filha um pouco mais à frente que ela, né? E sempre que eu conversava com ela, aquilo me incomodava. Eu pensava, por que ela não coloca uma foto dela? O WhatsApp é dela. Bom, passou mais de um ano lá. Ela fez constelações, ela entrou pro ciclo, aquela coisa toda. E na segunda constelação que ela fez, ela já estava bem mais aberta a receber, fizemos a constelação. Aí sim, ela entrou no seu lugar e eu então falei para ela, falei, veja se fica bom para você trocar a sua foto do WhatsApp, porque nesse momento agora eu orientei, você vai você é que não vai querer a sua filha. Você é que vai dar um gelo nela. Não é ela mais que está dando um gelo, é você que vai escolher dar um gelo na sua filha. Então você vai colocar a foto do seu WhatsApp, é a sua foto. Você vai cuidar de você. Você vai arrumar o seu cabelo, vai arrumar as suas unhas, vai arrumar a sua vida, vai arrumar a sua casa. E ela fez isso. Bom, já tinha uns 2 meses que eu não falava com ela. Hoje de manhã ela me mandou uma mensagem. Quando eu vi a foto, eu não conheci quem era, porque a foto era outra. Ela com o cabelinho todo moderninho, todo bonitinho, sozinha na foto, linda, maquiada, linda mesmo, linda, graciosa. E ela falou, Carla, eu estou muito feliz, veja o que eu estou fazendo. Mandou a foto da casa dela com o pedreiro, ajeitando a casa, pintando a casa. A casa é lindíssima, em Portugal. Lindíssima a casa. Né? Pintando a casa, mostrou o jardim. Aí eu troquei com ela, a gente trocou umas ideias. E eu falei, eu estou tão feliz de ver você assim, cuidando de você, interessada nas suas coisas. Nós precisamos viver a nossa vida. Não é viver a vida do namorado, que o marido, a mãe, o pai, o filho, a filha, o amigo. Não, é a nossa vida. Quem é você se você não tiver que me contar a tua história ou o que você tem? Quem é você? Quem é você? Sem me contar a sua história ou o que você tem. Quem é você? Você está preparado para viver?
Você sabe viver com sabedoria? Você conhece as leis da vida material para você saber transitar no mundo material? Né? Você ainda tem medo de escuro? Você ainda tem medo da morte? Você tá se preparando para quando você desencarnar? O dia que você desencarnar, você está preparado para transitar e saber para onde você vai? Saber com quem você vai falar quando você morrer? Ou você acha que morreu, acabou e você vai para uma nuvenzinha? Ou você está se preparando para morrer? Eu tenho que saber morrer. Eu tenho que saber viver e eu tenho que saber morrer, né? Como que eu vou me organizar na minha vida para eu poder viver bem, viver com opulência e na hora da minha passagem para eu saber passar, não me perder no caminho que eu preciso fazer, né? Então, quem é você? Sem a tua história. Então, nós precisamos olhar para nós. Tem o filhinho pequenininho que você vai dar mamar, vai limpar a fraldinha, vai cuidar, vai educar do jeito que você sabe. Cresceu, filho, vai, vai. Mamãe está aqui te olhando, mas vai para o mundo. E aí você vai cuidar das suas coisas, vai ter um hobby. Uma pessoa que não tem um divertimento, a criança, né? Quando nós éramos crianças, nós tínhamos, digamos assim, muitas crianças não puderam ter, porque desde muito cedinho tiveram que trabalhar, não é isso? Agora, muitos também tiveram. Eu, por exemplo, tive uma infância extraordinária, de pé na lama, tomando banho de chuva, com animais, brincando com coelhinho, com porquinho de galinha, com pato, com porquinho da galinha, com pato, com galinha, com cavalo, com cachorro, pegando fruta no pé, correndo solta de shortinho, que nem a gente fazia antigamente, as meninas só de shortinho correndo até 7, 8 anos, ninguém tinha maldade. As crianças daquela idade, todo mundo se olhava de igual, né? Andando de bicicleta, caindo de bicicleta, brincando de pega-pega, brincando de queimado, aí vai crescendo, aí bota o sutiãzinho, agora você já é uma mocinha, já tem 9 anos, bota o sutiãzinho para ir na praia, né? Longe da TV, longe das telas, a gente nem sabia o que era sexo, a gente nem sabia o que era sexo, exceto as pessoas que passaram por turbulências sexuais, mas também não sabia o que era aquilo. Mas a gente nem sabia o que era sexo, né? Que quando se encantava por um menininho, se encantava pelo menininho, não era para fazer sexo, né? Não tinha essa ideia da sedução, tinha ideia de afinidade, alegria de estar com aquele menininho, aí dava aquele estalinho, não é? Assim que eu fui criada, assim que eu fui criada. Então, papai e mamãe realmente extraordinários nesse ponto, deixavam a gente ali se misturar com a natureza. Mas a pessoa tem medo, não pode pegar a chuva que vai gripar. Quem falou isso? Quem foi que inventou essa idiotice? Né? Eu tive meu filho de parto natural à meia-noite. Quando foi 11 horas da manhã do dia seguinte, que eu já estava na casa da minha sogra, a caiu um temporal de raio, eu botei o biquíni e fui lá fora tomar temporal de raio, de chuva forte, de trovoada. Eu estou viva, não me fez mal nenhum, só bem, lavei minha alma, lavei todo aquele processo das dores do parto, de tudo, né?
Ela vê aquilo, aquele renascimento daquela mulher que agora é mãe. Não, mas não pode botar o pé no chão que vai ficar doente. Não pode tomar banho de chuva. Menstruada não pode tomar banho de chuva. Quem falou essa barbaridade? Não pode lavar a cabeça. A pessoa fica 7 dias, 5 dias sem lavar a cabeça e está menstruada. Então, quem somos nós? De onde viemos? Para onde estamos indo? O que a gente pensa? Como que a gente está vivendo? A maioria das pessoas vivendo uma vida péssima, escassa, de todos os sentidos, escassa de saúde, escassa de inteligência, escassa de sabedoria, escassa de dinheiro, escassa de alegria. Porque alegria não é prazer, né? Alegria não é prazer. Uma vez lá em São Francisco, eu estava numa loja que eu ia sempre, e eu normalmente converso muito com as pessoas, e aí a dona da loja me pergunta: você não. Ai, um vinhozinho agora nesse frio em casa? Eu falei: ah, eu não bebo. Não bebe? Não, não bebo nada, só água. Não bebe. Aí você não come carne, não bebe, não vê TV, mas como que você se diverte? Então quer dizer que a minha diversão está na língua, está na vagina, está no que eu vejo? Não. A nossa divisão, a nossa, o nosso encontro, a nossa alegria, a nossa diversão está no reencontro conosco, que é o reencontro com Deus, que é se sentir preenchida de nós mesmas, preenchida de Deus. Mas aí isso fica tão piegas, né? Quando a gente fala de Deus, está tão distorcido também que a pessoa não entende. Ela vai lá naquele Deus que foi concebido daquela forma para iludir mais ainda as pessoas, né? E o encontro com Deus é a gente voltar a ser quem somos. É a tua identidade, de quem você é, de quem você veio viver, os seus gostos, os seus gostos. Quais são os seus gostos de verdade? O que você gosta de verdade? Se ninguém estivesse olhando, né? Se você estivesse numa ilha deserta, não tivesse que mostrar nada para ninguém, não tivesse que ser nada para ninguém, e você encontrasse uma lâmpada e um gênio, de preferência bem gostosão, né? O que você iria pedir para ele? Mas não pode pedir ele. Não pode nem pedir o gênio, nem fazer sexo com o gênio. Só pedir, fazer os pedidos. O que você ia pedir para o gênio? Às vezes a pessoa fala: poxa, eu queria ficar um pouco sozinha. Só isso. É tão pouco que a gente precisa para começar a voltar a ser quem a gente é. Voltar a ser. Não. Anteontem eu estava conversando com um amigo e a gente conversou, viajou na maionese falando de arquitetura, de floral, de planta, de flores, de design, de um monte de coisa. E aí ontem eu falei, passei uma mensagem rápida falando de alguma coisa de Feng Shui. Ele falou: ah, hoje à tarde, se der, à noite, me chama para a gente conversar. E aí a gente bate um papo com calma. Eu falei: olha, eu vou constelar, vou trabalhar. Aí, quando acabou tudo, eu mandei: amigo, ó, não dá, porque eu não quero nem ouvir nada. Eu tô cansada, eu vou tomar um banho demorado, vou dormir. Talvez hoje à tarde também não vá conversar, porque eu quero agora ficar comigo. Mas se eu tiver a preocupação, o que que ele vai achar? Então, aí um dia que eu quiser falar, ele não vai ter. E começar a entrar na mente. A gente precisa seguir o coração. Não, agora eu não quero. Tá um sol aqui, gente, que vocês não estão entendendo, né? Se esse computador conseguisse ir lá para fora, eu ia dar aula lá fora no sol, de tão lindo que está o dia. Então, o que que eu quero fazer hoje? Eu quero ir lá para o jardim, tomar sol, ficar no sol, na grama, fazendo nada.
tomando banho de ducha. E isso tudo está à minha disposição. Então, o que você tem à sua disposição e que você, de repente, não, nem está vendo que existe, porque você está lá preocupada com a filha, preocupado com o filho, preocupado com o neto, preocupado com o marido, preocupado com isso, preocupado com o trabalho, preocupado com não sei o quê. Preocupado com o dinheiro. Quando a gente vai expandindo a consciência, a gente vai vendo o que significa o dinheiro. Dinheiro significa movimento e energia e propósito. Se o teu dinheiro entra com um propósito, ele sai com um propósito. Já teve épocas da minha vida que eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Mas hoje eu faço muito, muito, muito mais dinheiro com o dinheiro que eu recebo. Mais coisas com o dinheiro que eu recebo. Naquela época, eu gastava meu dinheiro todo com bolsa, com sapato, com roupa, com cerveja, com pizza, com torta, que eu tinha ainda gula, e cerveja, e cigarro, e aí me enjoava de tudo, dava tudo, comprava tudo novo, aí a moda mudava, eu comprava tudo novo. Não tinha nada, estava sempre vermelha no banco. Aí depois que eu aprendi a lidar com o dinheiro, eu continuei comprando a roupa que eu preciso usar, que eu não vou andar nua, por mim eu andava, mas aí as pessoas não aguentam, né? Ninguém lida com isso, não sabe lidar com isso, não é? Não pode ver uma pessoa nua que desmaia. Tamanha repressão sexual de uma sociedade que só pensa em sexo, que não tem mais cognição praticamente. Só pensa em sexo, em beber, em droga, em comer, em falar mal dos outros. Aí eu aprendi a lidar com o dinheiro. Dinheiro é energia, dinheiro é movimento. Aí você vai usar o dinheiro com sabedoria. Não é segurando o dinheiro, não. Sabedoria é guardar, né? Porque eu não posso. Não é isso, é gasta, 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 gasta. Porque dinheiro gosta de ser usado. Dinheiro gosta de ser usado. Mas aí é parar de comprar coisas totalmente desnecessárias que você nem sabe por que compra. Nem sabe por que tem. Para quem você comprou aquilo, por que você comprou, nem sabe. Aí como que pode a pessoa que recebia mais e hoje recebe menos, tem mais, faz mais com menos? Pode. Pô, coisa doida? Como é que é isso? É porque é energia. É energia. Mas a gente não entende isso se a gente está desconectada. A gente não consegue acessar a sabedoria da vida quando a gente está desconectada, quando a gente está lá na telinha o dia e noite inteira, com aquele WhatsApp lá, plim, plom, plom, notificações, notificações, Facebook, WhatsApp, Twitter. Quem é que aguenta? Quem é que vai viver a vida que precisa ser vivida? Ou vai ficar patinando, patinando.
E eu não estou nem falando de mulheres que estão ali presas nos sites de relacionamento ou conversando com vários homens ao mesmo tempo no WhatsApp para ver quem vai cair na rede, né? Que saíram totalmente da sua essência. E que toda a preocupação dessa mulher está em estar bonita e comível. Ela tem que estar bonita, bela, jovem e comível. Ela tem que ser comível. Então ela agora virou um pedaço de bife para o homem vir comer. É uma baixa autovalorização. Então, quem é você? Eu vou te dar alguns minutos para você responder para você mesmo. Quem é você sem a tua história e sem o que você tem? Pode pensar aí, por favor, não ferva a cabeça. Então, a gente precisa voltar para a nossa vida real, de verdade, e ser quem a gente é. O grande segredo é ser quem a gente é. A maioria de nós se moveu através da sociedade, através da cultura, através do aglomerado de pensamentos e não se individuou. E para a gente se individuar, a gente precisa ficar só. Eu não estou falando de ficar só como eu, que vivo sozinha numa casa, sozinha na montanha, na praia, em qualquer lugar, que é a minha preferência. Mas é ficar um pouco só. Se você é casado, se você tem um namorado, se você tem filha, né? Eu hoje tenho uma vida diferente que me proporciona essa liberdade. Mas às vezes a mulher tem lá a família, o filho, e não pode, nesse momento, fazer o que ela quer totalmente, mas ela precisa de tempos para ela ficar só. Diariamente, pelo menos 3 vezes por dia, parar sozinha e silenciar, meditar, decretar 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Ela precisa de um tempo numa semana. Você tem uma tarde por semana para você, de repente, ir num bosque, num parque, na praia, sozinha, de respirar. Aqui sou eu comigo. Aqui não tem mentira para ninguém, nem para mim, porque sou eu comigo. Eu sei de tudo meu, eu sei. Aqui eu não estou usando nenhuma máscara para impactar ninguém. Aqui sou eu. Eu tive uma cliente uma vez que ela falou assim, Carla, eu adoro viajar. Porque quando eu viajo, vou para outro país, ninguém me conhece. E aí eu sou quem eu sou. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Precisa viajar e para outro país para ela se sentir ela, que ninguém conhece ela, e ela ser quem ela é. Então ela vai andar como ela quer, falar como ela quer, se portar como ela quer, como ela é. E o que eu percebo hoje em dia é que o que mais atrapalha a gente, e me atrapalhou também, é a gente querer se moldar para fazer parte, que é para agradar. A gente faz isso muito para a família, né? Também para relacionamentos, para a sociedade, para o lugar, não é isso? Eu fui morar em São Francisco e morei lá mais de 2 anos sem saber disso, porque eu ia para minha casa, saía da minha casa, dava meus cursos, fazia meus retiros. E aí, um dia, conversando com a minha ajudante, ela falou: Não,
Não pode fazer isso, porque aí todo mundo vai falar. Aí eu fiquei sabendo daquela coisa da cidade de São Francisco Xavier, que inclusive os salões de cabeleireiro lá são assim. Você entra, é uma casinha, um cômodo com banheiro, que tem uma cabeleireira, não tem mais nada. Aí o outro tem uma manicure. Aí eu falei, ué, mas por que que não tem uma cabeleireira e uma manicure? Que aí eu venho, faço cabelo, faço... Não, não tem, que é muita fofoca. E aí a pessoa que está na manicure e está no cabeleireiro, uma ouve a história da outra e conta tudo, a cidade sabe o dia seguinte. Aí eu comecei a rir, eu achei aquilo. Eu falei, ah, né? Aí eu falei assim, pensei assim, que ideia que a cidade deve fazer de mim, né? Ai, a Carla é uma bruxa que mora lá na montanha, que faz fogueira, aquelas coisas. Eu me divertia com isso. Com o que as pessoas deveriam pensar sobre mim. Eu estava cagando e andando. É uma cidade que é completamente fofoqueira. Tem em torno de 5.000 habitantes, pouquinha gente. Tem mais igreja do que habitantes na cidade. Entra na Rua Pinsal, tem 5 igrejas católicas, depois tem mais umas 3 universais, depois... Aí um centro de Umbanda tem na cidade? Não, ninguém acha que é escondido, porque se verem vão queimar tudo, né? Então, todo mundo preocupado com a vida de todo mundo. O que que o outro vai fazer, o que que o outro... Então, fica ali, naquela vidinha escassa, pobre, pobre cheia de dinheiro, pobre cheia de dinheiro, que só tem dinheiro. Então, quando a gente volta para dentro de nós, que é necessário para a gente acordar, para a gente despertar, e o decreto vai nos ajudar a fazer isso. Ele vai balançar as estruturas para essa desconstrução. Quer dizer que eu estou vivendo a minha vida há 50 anos, há 60 anos, para que os outros pensem que eu sou boa. A gente precisa viver um dia da mulher má. Acorda um dia, sai, fala, hoje eu sou má. Então, a gente peca mais pelo certo que a gente quer fazer do que pelo errado que a gente tem medo de fazer, né? Tudo a gente quer fazer certo, impecavelmente certo, para que ninguém fale nada de nós. Então a gente vive assim, numa caixa, até para se expressar. O corpo está ali, congelado, cristalizado, a boca está ali falando assim, nem se mexe, nem se mexe. Tá todo assim, ó. Nossa, até doeu. Então, algo a se pensar com urgência. Eu preciso voltar a ser eu. Onde eu me perdi, e agora eu vou voltar a ser eu. Eu vou então começar 10%, 20%, e daqui a pouco vai ficando bom. As coisas vão dando certo, as coisas vão subindo. Nossa, como é bom ser eu. Como é bom ser eu. E cada vez você vai voltando à sua essência.
sendo quem você é, verdadeira primeiramente com você. E se você começasse hoje então vamos arrumar a casa. Eu vou tirar tudo que eu não gosto da minha casa. Tudo que eu não gosto, tudo que não tem a ver comigo, que não fala nada para mim, que não conversa comigo. Ah, não, mas esse quadro foi da minha tia Jurandir, que me deu quando o fulano morreu, que nada, 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 mas eu não gosto. Bom, então você não gosta, mas você vai ter por conta de uma história. E na verdade você tem medo de se desfazer, que algo mal vai acontecer, porque você está sendo ingrata, não é isso? Então percebam que o medo está por trás de tudo. O medo, a culpa, que foram implantados em nós. Culpa, 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 medo, 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 medo. Então o paradoxo é, se eu for quem eu sou, eu vou me sentir culpado, porque eu vou estar sendo uma ovelha negra. Uma ovelha negra. E ninguém vai gostar de mim? E eu fico apavorada com isso porque eu não sei ficar sozinha. Vocês estão vendo que a questão de saber ficar sozinha é primordial. Não ter medo de ficar sozinha. Saber ficar sozinha é o que vai te libertar. Não quer dizer que você vai ficar sozinha, gente. Mas a imagem mental que a pessoa tem disso, de ficar sozinha, é um pânico, ela nem quer ver. O que representa ficar sozinha para você? Representa o medo de não ter dinheiro e precisar de outro. Por isso que você tem medo de ficar sozinho. Tem medo de ficar doente e não ter quem cuide de você. E aí, na verdade, é um medo também. É um medo de ficar sozinho. É um medo de alguma coisa no futuro acontecer. Porque você nunca está no presente e você não confia. Eu estava lá morando em São Francisco Xavier, que eu morei 9 para 10 anos lá, né? E num determinado momento que eu fui operar, fazer a cirurgia de varizes, eu estava sozinha, minha família toda no Rio de Janeiro e tal, e eu já fui acostumada a não depender de família e nem pedir nada para a família, porque eu tive um pai e uma mãe muito bons que lá fez assim, ó, vai pro mundo. Eu fui pro mundo, sem precisar da minha mãe e do meu pai. Né? E já tinha saído há muito tempo desse lelelê de família. Lelelê de família, lelelê de família, lelelê de família, porque a minha família, porque... Nananana. E aí eu estava lá, eu nem lembrei, porque por mim eu iria sozinha operar. Né? E eu comentei no círculo de mulheres na aula, eu falei, ó, semana que vem eu vou operar. Aí umas 3 alunas falaram, Carla, quem é que vai com você? Eu falei, eu vou sozinha. Não, mas é bom ir com alguém. Eu posso ir com você? Posso. Aí foi, a Teca foi comigo a primeira vez para o hospital. E chegamos no hospital, o quarto não tinha sido reservado para mim, a sala de cirurgia não estava, um dos melhores hospitais de São José dos Campos, que eu estava pagando particular, e aconteceu isso tudo. Aí, enfim, eles se moveram, arrumaram a sala de cirurgia, aquilo tudo.
Eu fui para o quarto. Na hora da cirurgia, o coração foi para 130 e poucos de batimento. Aí ele abortou a cirurgia e falou: Olha, não deu para fazer, voltou. Quando nós entramos, a Teca, ela não quis colocar o carro no estacionamento do hospital. Eu falei: Coloca, Teca, que eu vou pagar o estacionamento. Os estacionamentos são caros, né? E ela: não vou botar não, vou botar aqui. Aí quando nós descemos para ir embora, tinham roubado o carro dela. Então foi assim, tudo assim, né? E teve uma pessoa que me levou. Bom, aí eu fui fazer lá o que eu precisava fazer para poder operar. Mês seguinte, ou 2 meses depois, eu fui operar. E eu estava numa loja de São Francisco, conversando com a Rosana, dona da loja. E eu falei: agora eu vou essa semana. Ela falou: quem vai com você? Eu falei: eu vou sozinha. Ela falou: não, eu vou. Eu falei: ela me diz a hora. Eu falei: não sei a hora e o dia. Ela falou: qualquer hora, qualquer dia. Só você me falar que eu vou lá na tua casa de perto. Então não faltou ninguém para me levar no hospital. As pessoas se ofereciam. Porque eu não tinha medo. Só por isso. Eu não tinha medo de ir sozinha. Quando aqui eu fui operar do pulso, a Natália, minha ajudante, estava aqui, que veio no dia seguinte, a Natália veio, né? Quebrei o braço. Ela: estou indo para ele agora. Veio ela, veio a Luciana, né? A Natália: Carla, você não quer que eu vá, fique no hospital com você, te acompanhando? Eu falei: não, prefiro que você fique em casa com os cachorros, que eu vou ficar tranquila. Ainda mais que o Christian era filhote, tinha que comer 3 vezes por dia, que ele não fica lá, porque eu vou sozinha. E fui sozinha, não tinha acompanhante. O médico: não tem acompanhante? Não, doutor, estou sozinha. Foi, fez a cirurgia, acabou. Voltei para casa. Elas foram me pegar no hospital. Eu fui dirigir, fiz tudo com o braço. Não tem medo, gente. Não tem medo. E quando tem, eu faço com medo mesmo. Aprenda a fazer com medo mesmo. Tá com medo de andar de bicicleta? Vai com medo mesmo. Tá com medo de falar a verdade com uma pessoa? Fala com medo mesmo. Se prepara para não se desequilibrar na conversa. Se prepara e fala. É assim que a gente vence o medo. Não é não entrar no medo, é entra no medo. E eu sou o poder que governa essa situação. Então, eu já trabalho há alguns anos com os grupos de mulheres, o círculo de mulheres, que a gente fica um ano, né? Há um ano de círculo. Aí no ano seguinte, 70, 80% das mulheres continuam, fazem mais um ano, as outras vão seguindo seus caminhos. Tem mulheres que estão há 4 anos. Por quê? Demora para descondicionar. Quanto tempo que demora para você descondicionar? Lá na Casa da Montanha, eu fazia cerimônia de ayahuasca com as pessoas, construí lá uma cabana, a gente ficava lá, era frio pra caramba, e eu ficava lá. Quando desci para a casa de baixo, que aí estava ali morando sozinha: agora eu não vou mais fazer retiro, vou descansar, acabou, tudo bem. Aí eu fui fazer a minha cerimônia de ayahuasca sozinha. Ao invés de eu fazer, estava frio. Ao invés de eu fazer dentro de casa, num quarto que tinha lá só para isso, que tinha o meu altar, era todo arrumadinho, porque tinham 3 quartos na casa. Eu moro sozinha. Então, um quarto eu botei o altar, botei umas almofadas, fiz tudo gostoso. Quando eu fui fazer a ayahuasca, acreditem, eu fui preparar o local da cerimônia lá fora, no que eu chamava de celeiro, na parte de fora, que era uma garagem aberta, que tinha um telhadão. Aí coloquei o tapete, coloquei as almofadas, coloquei as coisas, a ayahuasca, a cerimônia, o tambor, a fogueira, um monte de coisa. Sentei, tomei a ayahuasca e veio a força. Aí uma guia minha fez assim: como vocês são condicionados, hein? Para que você está fazendo a tua cerimônia aqui, cara? No frio, na noite de frio chuvosa, por que você não vai lá para dentro do quarto?
Acabou, cara. O sacrifício acabou. Acabou. Você não precisa se sacrificar. Uau! Caiu uma bigorna na minha cabeça. Eu falei, mas por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo aqui num chão de cimento, que eu botei um tapete, que está frio pra caramba? Aí, a partir desse dia, todas as minhas cerimônias foram dentro de um quarto, que tinha janela, que tinha porta, que era fechado, que era protegido, que não estava frio. Então, quanta coisa que a gente vai fazendo por nós, se sacrificando por algo que a gente nem sabe que está se sacrificando, nem sabe o que está fazendo, nem tem consciência e não faz diferente. Então, nós somos muito condicionados. Muito condicionados. E o condicionamento faz a gente fazer coisa que a gente não sabe que está fazendo, não tem consciência do que está fazendo. Por isso, estar presente é a essência do caminho do despertar. Porque presente eu posso ver o que eu estou fazendo, que o passarinho tem aqui. Presente, eu estou vendo o que eu estou fazendo. Eu vou flagrar a minha inconsciência. Eu preciso flagrar a minha inconsciência. E pegar ela de surpresa. Eu vi aqui que eu estou inconsciente, que eu não estou presente. Compreende? Né? E muito bom que a gente tem esse tempo grande hoje desse aulão para nós processarmos tudo isso. Porque quando a gente se vê mais presente, com uma consciência expandida, a gente vê que é tão simples, gente. Quando eu olho para mim há 20 anos atrás, eu falo, gente, mas era tão simples, mas eu tinha tanto medo. Eu tinha tanto medo. Né? Eu tive um namorado uma vez que foi o homem assim que eu mais gostei, né? E ele me fazia de gato e sapato. E eu sempre atrás dele. Muito ciumenta, muito carente, muito tudo e tal. E aí, ainda morava no Rio de Janeiro, foi uma época de tanto sofrimento para mim, ligado ao relacionamento, porque eu era uma mulher que eu só pensava em relacionamento, né? Só pensava em relacionamento, só pensava em sexo e dormir de conchinha. O resto não existia. Naquela época eu fumava de 3 a 4 maços de cigarro por dia, eu tinha gula. Quando eu parava de fumar, vou parar de fumar que faz mal. Parava de fumar, começava a comer, 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 engordava 20 quilos. Não, tem que fumar de novo, porque eu tenho que emagrecer, emagrecia, emagrecia, depois parava e ficava assim. Mais 20 quilos, menos 20 quilos, mais 25, sempre carente, sempre. E naquela época, eu comecei a ir na Floresta da Tijuca, patrimônio tombado lá no Rio de Janeiro. E eu ia de carro, parava no local e ficava ali na floresta. Tinham trilhas e tudo, e comecei a caminhar. Logo no primeiro dia, eu me lembro que eu sentei numa mesinha de cimento que tinha lá e eu senti uma presença assim, espiritual, meio com uma energia de caboclo, alguma coisa assim. E, e me veio um sopro de vida em mim. Eu estava tão infeliz, tão infeliz, tão infeliz, só pensava em me matar. E tão infeliz, e veio aquele sopro, e algo aconteceu em mim. E eu passei aí toda sexta-feira à tarde nesse parque.
E eu lembro que eu ia ainda para esse mesmo lugar, às vezes eu sentava na mesa para ver se eu sentia aquilo de novo, né? Mas sempre era diferente. E aquilo foi me fazendo tão bem que eu passei aí às terças da tarde, às sextas da tarde, aos domingos de manhã. Aí domingos de manhã estava cheio de gente, todo mundo ia caminhar, e eu comecei a caminhar porque eu era sedentária, né? Em 3 meses fazendo isso, só isso. Não estou falando de autoconhecimento, nada disso, porque naquela época eu nem sabia que existia autoconhecimento. Eu nem sabia que existia livro da Louise Reis. Nem sabia que existiam as 7 leis espirituais de sucesso de Deepak Chopra. Essas pessoas nem existiam no meu mundo. Meu mundo era um buraco dentro do meu coração. Mas em 3 semanas, a minha atitude, o meu comportamento mudou de tal maneira que esse meu namorado, um dia, a gente estava andando de carro e eu estava dirigindo, ele falou, nossa, você está tão diferente, até dirigir você está diferente. E algo aconteceu em mim que eu comecei a me olhar mais. E o que, que aconteceu? Ele me encheu de presentes, começou a correr atrás de mim. E aí um amigo meu me chamou para passar o Réveillon em Búzios. Eu fui com esse amigo meu, amigo, não tinha nada, amigo. Levei meu filho, um amigo e fomos passar o Réveillon em Búzios. O namorado ficou louco. Quando eu voltei, sabe o que tinha no meu apartamento, na minha cama? Presente. E daqui a 2 meses eu terminei com ele. Não me interessava mais por aquela pessoa que tinha me maltratado. E por que eu estava com ele? Porque eu tinha ciúme. Então, não era o amor que me fazia ficar com ele, era o ciúme que eu tinha. Era a sombra. Então, a nossa sombra faz coisas e mantém a gente presa em situações que nos fazem mal. Então, muitas vezes a gente está com uma pessoa, ou num lugar, ou num trabalho. Imagina uma pessoa que é muito invejosa. Ela não sabe que ela é invejosa, não é isso? Ela não sabe, ela não tem consciência. Está na sombra. Então, ela está num local de trabalho que ela não gosta, mas lá tem muitas pessoas que ela inveja. Então, quem está indo lá se alimentar? A inveja está indo lá nesse trabalho se alimentar. E o corpo da pessoa está indo lá para trabalhar. Então, essa pessoa está totalmente inconsciente, como eu estava. E o contato com a natureza foi que me trouxe de volta. E aí eu fui tendo contato, e por isso eu falo tanto para vocês. Vão na praia, vão na floresta, vão tomar um banho de chuva, vão botar o pé na grama. Vai lá fazer um castelinho de areia na praia, que você vai ver como você vai ficar feliz. Coisas que parecem bobas, mas a natureza tem a consciência. E quando nós estamos em contato com a natureza, a gente relembra quem somos, a gente relembra quem somos. Então, voltar a ser quem somos. Então, quando eu hoje vejo como que eu fazia, como que eu faço, né? Como que eu sou verdadeira, né? As pessoas que seguem o meu trabalho, que estão comigo, que vêm nos cursos, eu falo assim, fale para mim 3 coisas, qualidades que você vê em mim. Quase sempre, ó, verdadeiro. Verdadeiro.
Cara, você passa uma coisa verdadeira, natural, que você tá ali, você tá verdadeira, que é o que todo mundo tem que ser verdadeiro com você. Quer isso? Não, quer isso sim, não, aqui sim, não, aqui não, agora não. Ah, as reuniões que eu fiz na minha casa, que eu fazia lá no Rio, a gente fazia reunião, bebia cerveja, conversa, daqui a pouco eu, gente, vamos preparar para ir embora, porque já estou cansado. Todo mundo foi embora. Eu não ficava esperando, assim, não aumentava, mas o último me levantar para ir embora. Eu que mandava embora. Gente, vamos finalizar, porque, né? Vamos lavar a louça, vamos lá, embora. Todo mundo. E depois todo mundo voltava de novo quando eu chamava. Ninguém deixou de gostar de mim por causa disso. Porque eu convidei para ir embora que já estava na hora. Né? Então, das pequenas coisas às grandes coisas, das vezes você sentar numa mesa de restaurante e não poder pedir a comida que você quer comer, porque a maioria escolheu outra coisa, e você não banca, olha, gente, então eu vou pedir um prato aqui só para mim, porque esse negócio eu não quero comer, não. Não banca. Não banca porque não quer mostrar que é diferente. Não banca porque vai fazer a conta. Não, se eu dividir com eles vai sair mais barato, lá, 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 tudo aquilo, e fica lá comendo o que você não gosta. Comendo o que você não gosta. E eu também fazia parte de um grupo de que tinha lá 10, 15 pessoas, que a gente ia no clube quase todo domingo, em dias de sol, e que a gente ficava falando mal de todo mundo. E eu também ficava falando mal de todo mundo. Aí um dia, depois de estar indo na floresta, depois dessa, né? Eu cheguei lá no clube, estava todo mundo lá com bolo de revista Cara, aquela revista Caras, né? Revista Caras. E estavam falando lá da Suzana Vieira, que tinha apanhado do marido, que não sei o quê, que o cara foi isso, porque ela, porque isso, aqui. Aí eu sentei na mesa, olhei assim, e ali eu já tinha um pouquinho mais de consciência, pouquinho, pouquinho. E eu olhei aquilo e eu falei assim, eu nunca mais vou estar numa mesa onde as pessoas e eu mesma estaremos falando mal de outro. Dali, eu me levantei e fui embora e nunca mais eu estive lá com esse grupo, nunca mais ouvi ninguém. E ali acontecendo um monte de coisa. Quando eu vi o dia de domingo, eu estava dando palestra sobre aromaterapia, a minha vida mudou completamente, porque eu resolvi ir na floresta sozinha, sem medo do lobo mau. Então, se você fizer 10%, a tua consciência faz o resto. Mas você precisa querer. Isso que a gente buscou fazer aqui, ou fez aqui, depende de o quanto cada uma foi, de fazer uma desintoxicação virtual, de parar de ficar o dia inteiro no Instagram, ou à noite, de repente, não, agora eu vou me preparar para dormir, eu vou decretar, ou eu vou fazer algo para o meu projeto de vida, vou pensar no que eu quero, vou me motivar, de vez em ficar na telinha. Isso que nós fizemos aqui é 10%, é 20%, que te impulsiona, de repente, a acordar mais bem disposta no dia seguinte. Se você perceber, quando você vai dormir vendo o Instagram, você acorda péssima. Você acorda cansada e esgotada. Por quê?
porque você julgou e se comparou o tempo todo. Sem contar da luz que você está recebendo ali no teu córtex, que faz mal. Então, fazer 10%. Lembra sempre disso. Eu vou ser verdadeira 10%. Vou começar a ser verdadeira 10%. 10%. Vou começar a caminhar 10%. Eu gostaria de fazer caminhada todos os dias de manhã. Eu vou caminhar uma vez por semana, mas eu vou caminhar. Porque se eu quero movimento na minha vida, eu preciso me movimentar. Se eu quero movimento, eu preciso me movimentar. Então, quem é você sem a tua história, sem o que você faz, sem o que você fez? Como você está se preparando, tanto para a tua vida quanto para a tua morte? O quanto que você está comprometida com você? O quanto que você fica esperando que os outros venham cuidar de você? E aí, ontem na constelação, quando eu fiz a pergunta para a constelada, não foi nem constelação, foi leitura do campo. Eu fui lendo e chegou uma hora e eu falei para ela: o que você quer do seu filho? Eu quero colo. Você quer colo do seu filho? Tá vendo como você tá distorcida? Você tem que pedir colo para sua mãe, não é para seu filho. Você precisa aceitar a sua mãe. Você precisa aceitar o seu pai. Compreendem? Aonde a gente chega na distorção? Aqui é colo do filho. Né? Saiu da leitura. Carla, caiu a bigorna. Caiu a bigorna na cabeça. Caiu a bigorna. Então, o que que a gente está querendo das pessoas? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tenha expectativa das pessoas. Faça por fazer. Se você vai ficar com seus netinhos, faça por fazer. Não faça achando que sua filha, seu filho vão fazer depois com você, que eles podem não fazer. Para que você não tenha esse desgosto. Para que você faça por fazer, não esperando nada de ninguém. Que eles podem fazer ou não. Eles podem fazer ou não, eles podem fazer porque eles podem ou não, eles podem estar em outro país e não possam fazer, e queiram fazer e não podem. E sempre que a gente faz algo esperando que o outro vai fazer de volta, você vai viver em desgosto. Você vai viver em desgosto. Agora, quando você faz para você e faz para Deus, eu tenho uma de muitas clientes que faziam o trabalho delas para as pessoas e achavam que nunca estava pronto, nunca estava bom, nunca estava. Eu falei, faça para Deus. Eu estou fazendo para Deus, eu estou vivendo para Deus. Não é para as pessoas. Eu não estou fazendo o meu trabalho para vocês. Estou fazendo para Ele. Ele. Ele em mim. Porque a minha consciência fica leve quando eu sou verdadeira. A minha consciência fica alegre quando eu estou aqui de verdade e não estou preocupada em fazer outra coisa, a não ser estar aqui com vocês, ocupando-me com esse prazer que não está mais na língua do que eu vou degustar, não está mais na vagina, não está mais no toque, está no servir.
servir a mim mesma com o propósito que eu vim. E cada uma de nós veio para servir. Mas o servir enquanto distorcido é o ficar fazendo para todo mundo sendo a enfermeira do universo. Ó, hoje é o dia da bronca. Repararam? Círculo de mulheres no sábado foi o dia da bronca. A constelação ontem, dia da bronca. A leitura vibracional, gente, eu fiquei até com pena da moça, de tanta bronca que eu dei. Agora é bronca também. Mas quando que a gente vai acordar para ser quem a gente... Será que você se odeia tanto que você não quer ser você? Eu me odiava, eu me odiava. Porque eu odiava minha mãe. Então, tudo tem a ver com o olhar que a gente tem para nossa mãe e para o nosso pai. Por isso eu falo tanto de constelação familiar. Né? E a maioria desse olhar é inconsciente. 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 Eu tive uma vez uma cliente, eu estava fazendo um coach nela, ela morava em Vitória, Cláudia é o nome dela. E ela viu um vídeo meu no YouTube e ela havia me conhecido num congresso pessoalmente. E quando ela viu um vídeo meu no YouTube, ela falou: Nossa, a Carla tá tão diferente, né? É outra mulher. Então eu quero ir fazer um curso presencial com a Carla, um retiro, só para ver a Carla pessoalmente, que eu não estou acreditando no que eu estou vendo, de tanto que eu tinha mudado. Né? Aí ela chegou para mim, a gente se abraçou, conversou e tal, e ela falou: Carla, eu vim aqui porque eu queria ver que não era edição do vídeo, que você estava tão diferente. E realmente eu estou constatando que você está muito diferente. E uma das coisas que ela me falou, que ela sentia em mim, era que eu tinha tipo uma barreira que empurrava assim as pessoas e me colocava longe. Isso tinha a ver como eu fazia com a minha mãe, com a resistência que eu tinha com a minha mãe. Então, essa energia, ela ia comigo para tudo que eu fizesse. Inclusive com o feminino, porque eu não gostava de cozinhar, não tinha saco para cozinhar. Meus amigos falavam que meu fogão era um armário de guardar coisa dentro do fogão, e era, que eu até coisa dentro do forno eu guardava, porque eu não usava. Né? Então, essa conexão com a mãe, com a nossa mãe, é que vai dar conexão com a vida, com a alegria, com ser quem somos. A conexão com o pai vai dar o direcionamento, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos ir, com a coragem e a autoconfiança. Isso é o pai. Né? Mas a gente não sabe disso. Então, tem muitas sombras acontecendo dentro de nós. Mas a gente não tem tempo para olhar para isso, que aí a gente vai lá para a telinha, vai para o Instagram, vai falar mal dos outros, vai ver a revista de caras, que eu acho que hoje nem deve não existir mais, é só virtual, né? Não tem mais aquela. Nem sei se existe. Banca de jornal, pelo menos, não existe mais, praticamente, né? Talvez exista aonde, que eu não sei. Entendem? A questão da vida real, do que eu preciso estar na minha vida real e olhar para dentro, e olhar para mim e fazer contato com a natureza e falar, tem algo maior aqui acontecendo, querendo passar por mim, eu não estou deixando. Eu estou me prendendo a pessoas, prendendo a objetos, me prendendo a coisas, me prendendo a status, me prendendo à moda, querendo receber, somente receber.
sem querer dar, querendo receber. O receber que nos preenche é o receber da mãe. O receber da mãe. Aquela mãe que a gente pode estar rejeitando, como eu rejeitei. Aquela mãe que a gente tem um monte de queixa. Aquela mãe que foi narcisista. Aquela mãe foi a certa para você. Aquela mãe foi a certa para mim. Eu reclamei da minha mãe a vida inteira praticamente. Depois que eu me alinhei, fiz a constelação, fiz muita cura da criança interior, né? Hoje eu fico rindo como a minha mãe foi perfeita para mim. Como ela foi perfeita. Como ela me mostrou de minhas próprias sombras. Como ela me mostrou de minhas próprias sombras. E o meu pai, perfeito para mim. Perfeito para que eu estivesse aqui hoje com vocês. Uma mulher que renasci através de mim, que nasci através dos meus pais e renasci através de mim mesma. Que me preenchi por dentro, que me abri para receber meus pais, peguei tudo que eu recebi sem filtrar, o mal e o bem, o leve e o pesado, o certo e o errado, peguei, ó, pego isso aqui com a minha vida e vou seguindo. O que eu acho que faltou, eu faço por mim mesma. O que eu tenho de qualidades, eu agradeço a eles, que veio deles também, veio dos meus antepassados. E a gente vai se responsabilizando por nós. Não é mais culpa do outro. Então, não é culpa do seu marido se você se sente presa. Eu já fui casada com um homem que morria de ciúme de mim, não deixava nem ter amigas. O que ele fazia? Ele chegava em casa, se eu tivesse com alguma amiga, uma vez eu estava com uma amiga, ela com a filhinha dela e eu com meu filhinho. Ele chegou, ele tratou ela tão mal que ela nunca mais foi na minha casa. Eu permitia, eu permitia, eu permitia. Eu permiti a primeira vez quando eu me casei com ele. Quando a minha voz interior falava: não case, não case, não case, não case. Namore ele. Namore ele, cara. Mas eu não sabia nem que voz era essa, nem que eu estava ouvindo a voz, nem o que, que eu ia fazer, porque eu tinha 19 para 20 anos, não tinha maturidade nenhuma e tinha meus karmas também. Então eu já ali já fiz o que não era para fazer. E dali só foi piorando. E depois o dia, 11 anos depois de casada, de muito mal casada, e óbvio que ele também, porque se eu estava mal casada, ele também estava. Não é? Não vou falar só de como se eu fosse uma vítima. E eu comecei ali a intuir, criar canários roller, e tinha um quartinho lá na minha casa, que eu chamava de quartinho de empregada, né? O quartinho, uma suítezinha, que tinha um carpete. E eu comecei a criar canários no banheirinho. Tinham 3 casais. Aí, quando eles deram filhote, eu precisava de mais espaço, para aqueles voadores maiores.
Eu queria ir para o quartinho, ele não deu, meu marido não deixava. Não, não vai usar pai. Mas você não está usando para nada. Não, aí um dia ele saiu para trabalhar, eu peguei, eu mesma arranquei o carpete, botei lá as gaiolas, o voador, transformei tudo. Quando ele chegou à noite já estava feito. Brigou um pouco, reclamou um pouco e eu fiz. E dali, toda a reprodução que eu fiz naqueles 6 meses, eu vendi por US$ 10.000, comprei um Fusquinha 78, coloquei meu filho numa creche e me separei. Só porque eu decidi fazer o que eu queria. Enquanto o outro ficava dizendo que eu não podia, que não ia deixar. Né? E ele falou para mim: você está dando uma de mulher autossuficiente, está batendo no peito? Não dou 3 meses para você estar rastejando na minha porta. Eu estou aqui com um cara que estou rastejando na porta de alguém, meninas. Então, não permitam que pessoas façam lavagem cerebral em vocês. Retomem quem vocês são, retomem a coragem, porque quando você decide por você, naquela hora que eu fui arrancar o carpete, eu tinha medo do que ia acontecer. Mas eu fui lá e arranquei o carpete, enrolei e joguei fora. E ele ainda perguntou: onde você botou o carpete? Eu falei: já joguei fora, o lixeiro já levou. Então, a gente precisa fazer o que a nossa intuição está dizendo, que muitas vezes a tua intuição é o teu eu sou. Naquela época eu não sabia que eu tinha eu sou. Era o meu eu sou, né? Era o meu eu sou. Vamos dar uma parada? Eu não quero... Gente, eu tenho corda para dar aula o dia inteiro. Fazer o que eu gosto. Aqui é o que eu gosto de fazer, entre outras coisas. Eu gosto de muita coisa, mas isso aqui eu gosto de fazer. Gosto de fazer. Então, a quantidade de mulheres que se acordaram através desse trabalho, que precisa ser contínuo, não é final de semana. Não é cursinho, workshop. Eu adoro, workshop é importante também, você passar o dia inteiro ali batendo, aí você fica, né? Durante a semana, durante o mês processando. Mas precisa de continuidade. Perceberam quantas vezes a gente vai esmorecendo? Não, tem que continuar, tem que continuar, tem que continuar. Quem aqui está lidando com questões de saúde precisa confiar e precisa continuar, precisa continuar, precisa continuar. Eu sou a ressurreição e a vida na minha saúde plena. Eu sou a força, eu sou o vigor. Células, eu quero ordem. Eu amo vocês. Então você entra em outro nível do teu ser, conversando com as suas células. Vocês precisam entrar nesses mundos, gente. Cadê esses mundos em vocês? Né? A pessoa que está presente, que está conectada com a natureza, ela está vendo tudo que está acontecendo. Está vendo o que precisa ser visto. Não é a roupa do outro, qual é a cor, se está com a unha grande, se está com a unha postiça, se não tem, se o óculos é Gucci, se o óculos é Armani, se o óculos é Prada. Você não está vendo, não está preocupado com isso. Você está vendo outras coisas muito mais importantes. Muito mais importantes. Muito mais importantes. Né? Então vamos dar uma pausa. Eu sou a ressurreição e a vida. Chama a Violeta, chama a Violeta, chama a Violeta. Cair sobre mim. Cair sobre mim, cair sobre mim. Cair sobre a minha vida, cair sobre os meus assuntos, cair sobre os meus negócios. Cair sobre mim. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, carregai-me com a chamatrina na potência de 3 vezes 3.
a fim de que eu possa cumprir o meu propósito de vida, que é simples, é ser quem eu sou. Ser quem eu sou. Se você for quem você é, todo o resto você vai saber. Ah, que eu não sei. Não sabe porque você não está sendo quem você é. Se você for quem você é, você vai saber. Sabe quando você pega um livro, você abre assim, você lê uma frase, você entendeu tudo? É mais ou menos. Quando você é quem você é, você entende as coisas. Entende. Então, quem sou eu? Eu quero ver a minha verdade. Eu sou, me mostra. Eu quero ver a minha verdade. Eu quero viver com a minha autenticidade. Quero ser quem eu sou. E aquilo vai vir rápido, não vai demorar, não. Vai vir rápido. E você permita que isso aconteça em você. Tá? Então vamos dar. Olha que incrível! Eu não quero que acabe, mas a gente já fez uma aula, vocês acreditam? Essa pessoa fala demais. Você, aqui para encerrar, para a gente ficar pensando. Meu pai, uma vez, quando era garota, ele falou assim: Nossa, mas a Carla fala demais, a Carla fala demais. E eu fico me perguntando: e se eu tivesse parado de falar por causa disso? Então, muitas vezes, o que alguém te criticou pode ser o seu maior recurso para a tua vida. As minhas duas irmãs também, você fala demais, Carla, você fala demais. Você fala muito. E eu podia ter me calado. E não está vivendo quem eu sou, não está vivendo a minha missão, o que eu vim fazer, que é falar. Então, será que alguém falou alguma coisa para você em algum momento e você deixou de ser quem você era? Você está rindo demais. Você está muito abusada. Você é muito sonhadora. Você está fora da realidade. Aí a gente se perdeu. Aí a gente se perdeu. E a gente está aqui para se achar. Chama verde do Mestre Hilarion, chama da verdade. Mestre Hilarion, carregai sobre mim a tua chama verde e limão. Carregai, carregai, carregai. Então vamos dar uma pausa. O que que eu vou fazer para a gente ter uma gravação de 1 hora e meia? A gente sai, fecha tudo, vou fechar a gravação, a gente sai da sala e daqui a, vamos dar 15 minutos? São 10h30, quando for 15 para as 11, a gente abre outra, vai no link de novo e abre como se fosse outra aula, tá? Então, eu amo vocês. Vou dar essa pausa para vocês, que para mim realmente eu estou com toda a força e vigor aqui, estou com a corda toda, gasolina, como é que chama aquela gasolina aditivada? Diesel, estou no diesel 10, S10, tá? E daqui a pouquinho a gente se fala. Deixa eu fechar aqui a gravação. Gratidão pela participação, gente, pela presença que vocês estão aqui, inteiramente presentes, né? Isso é maravilhoso. Beijo.